Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento com Deus. Eu sou Moisés Raposo, o homem ao máximo da Sabrina. Nós somos casados para sempre e eu sou pai para toda a vida de Maria Clara, João Paulo e Anne Gabriele. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Everton Luiz Prates, homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani e somos casados para sempre. Eu sou Jonathan Madeira, homem ao máximo da Paloma Madeira, casado para sempre com ela e pai da Emily, André e do Lucas. E nós estamos aqui em mais um episódio do projeto Homem ao Máximo, como atingir o máximo do seu potencial como homem em todas as áreas da sua vida. E hoje o tema é homem afetuoso, mas enérgico também, Jonathan. Nós temos um desafio aí, que isso aí já mexe com as feministas, né? Que negócio é esse de ser enérgico, né? Sim. E nós temos um convidado aqui especial, Jonathan Leite Madeira, casado com Paloma, pai de Emily, André e Lucas, pastor batista, idealizador da Confraria Filho do Homem, do ministério focado no resgate da masculinidade bíblica. Então já está num desafio aí grande. Graduação em Teologia e História, pós-graduado em Psicopedagogia, artigos publicados, Aconselhamento Pastoral, a Influência Cristã na Constituição Federal de 1988. Eita, rapaz. Essa glória. Empreendimento social, presidente da Associação Multiplique, organização sem fins lucrativos. Passo a palavra, quiser falar mais alguma coisa a respeito, para que as pessoas possam... Como é que acha aí vocês? Bacana, seja bem-vindo, pastor Jonathan. Bacana, muito obrigado pelo convite, Moisés, o Everton. Bom demais estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre esse tema, que é um tema até bastante importante, né? E isso aí, a gente trabalha aí com homens, né? A gente teve a ideia de criar esse grupo chamado Confraria Filho do Homem, onde a gente trabalha lá o caráter do homem, né? E isso tudo surgiu em meio à pandemia, em 2020. No iniciozinho do ano a pandemia veio, né? Todo mundo se trancou em casa. A gente mora em Guarapari, litorâneo, o pessoal trabalha às vezes com turismo. Turismo não tinha, porque tudo se fechou. E a gente foi juntando alguns homens para arrecadar dinheiro para ajudar aqueles que tinham necessidade. E aí a gente fez todo um trabalho social, né? Distribuição de cesta básica, né? Ajuda com medicamento, e foi uma quantidade de 40 homens. E aí em 2021 iniciamos a confraria, que aí conseguimos juntar todos esses homens para o trabalho, e aí em 2021 criamos lá a Confraria Filho do Homem, que é para reunir esses homens, dar a eles sustento da palavra. Foi muito bacana. 2020 distribuímos aí por volta de 2 toneladas de alimentos em Guarapari. 2021 dobramos, foi para quase 4 toneladas de alimentos, né? 22 trabalhamos também, mas aí tudo já voltou à normalidade, né? Então tivemos uma quantidade menor de distribuição de alimento. Mas também é medicamento, ajuda, aconselhamento. A gente trabalhou bastante aí. Foi bacana o início. Homens sendo homens. Sendo homens. Esse é o foco principal. Maravilha. Sendo de fato exercendo, né, a função mesmo. Exato. Então, pastor Jonathan, para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui, né? Eu vou trazer à luz aqui o fato de a palavra alertar, né? Principalmente a vocês que são pais, para não provocar a ira nos filhos. Né? O que seria isso? Bacana, porque Paulo vai falar isso aí, né? Lá em Efésios 6. É interessante a gente entender que como que a gente provocaria a ira do filho, né? Como que a gente faria esse tipo de coisa? Porque a gente às vezes não imagina que não. Às vezes a gente pensa que é só ficar ali tiçando o filho, provocando uma brincadeira, mas não é esse aqui a ideia de Paulo, né? Paulo está mais voltado como ele, na verdade, no texto, se você olhar o versículo, ele vai dizer que não provoque a ira aos filhos, mas eduque eles
na disciplina e também você pelo conselho da palavra. Então ele não só dá uma repreensão, mas Paulo te conduz a como fazer isso. Perfeito. Então eu posso chegar para o meu filho, e isso já aconteceu várias vezes, onde eu provoquei a ira sem saber que estava contrariando, né? Ou indo contrário ao que Paulo estava ensinando, que é o quê? Eu corrijo meu filho, eu brigo com ele de alguma forma, tento corrigir uma trajetória dele, só que ele não consegue compreender o que eu estou falando. Olha que interessante, eu corrijo ele, mas ele não aceita o que eu estou dizendo porque ele não conseguiu ter a visão ampla daquilo que eu estou querendo fazer com que ele volte para o caminho. Né? Cabia, nesse caso, o senhor entender a linguagem dele para... Exato. Então, o que Paulo fala? Eduque na disciplina. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó, você está brigando com o seu filho porque ele moveu o copo. Ele fala, mas por que eu não posso mover esse copo? Pai, me presta o carro. Não. Mas por que eu não posso pegar o carro? Pai, eu quero sair, eu quero ali. Não. Por que eu não posso ir lá? Então, Paulo diz, eduque na disciplina. Instrua ele o porquê que não. Por que isso não deve ser assim? Porque isso, caso contrário, irá surgir nele uma ira contrária à sua orientação. E isso será prejudicial a médio e longo prazo. E, Jonathan, só colocando uma deixa, e aí tem um problema específico, porque, por exemplo, além disso, que já é um ponto importante, você tem quantos filhos? São 3. Sim. São 3 filhos com temperamentos Sim. diferentes, personalidades Sim. diferentes, e aí aí entra um novo desafio, que além tem que ensinar, mas ensinar como? Tem pais hoje que querem assim, bota os 3 filhos, olha os 3, então o problema, vem os 3 aqui, os 3 são de castigo, ou os 3 vão apanhar. E, na verdade, cada um tem um formato de aprendizado diferente, sim, vai ter uma reação diferente e você não vai conseguir ter o efeito de ensinar se lidar com os 3 da mesma forma. Sim. E olha para você ver a linha que você conduziu agora é interessante. Por quê? A Bíblia vai chamar alguns homens de justos e íntegros. Poucos homens na Bíblia, Noé, José, poucos homens foram chamados pela Bíblia de justos e íntegros. E eu quero pegar a palavra íntegro, integridade. É algo que é inteiro. Então, esses homens são homens aqui, ali e acolá. É o mesmo homem. Então, você não pode estar corrigindo um filho, você não pode estar formando a sua família sendo pessoas diferentes. Então, hoje eu falo que ele não pode mover o copo, mas amanhã eu deixo ele mover o copo. Ele vai dizer, mas como? Hoje ele não pode sair à igreja com o carro, mas amanhã eu preciso que ele faça um favor para mim, então eu empresto o carro. Percebe que eu estou tendo pesos diferentes, eu preciso ser íntegro, preciso ter uma direção só, você precisa ser por inteiro. Quando você diz para mim assim, mas Jonathan, como que fazer que os filhos são diferentes? E aí é a grande dificuldade dos pais, saber que os filhos são diferentes. Porque a forma... Você já viu quando um filho fala assim, meu pai amou meu irmão ou minha irmã mais do que eu. Meu pai e minha mãe, eles têm lá algo especial com o meu irmão. Não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque os pais amam de forma diferente. Por quê? Porque a necessidade de amor, a linguagem de amor que eu utilizo para a Emily, minha filha, 12 anos, é diferente da linguagem que eu utilizo com o André, 10, e com agora o Lucas, 1 ano e meio. Porque se eu padronizar, então eu serei um pai ruim, maldoso. Porque com a Emily eu preciso ter um tratamento, porque é a forma como ela vai compreender o meu amor, com o André outro, com o Lucas outro. Eu sendo a mesma pessoa, porém expressando um amor de forma diferente. Por exemplo, a minha filha Emily ama elogios.
Então, uma forma que eu tenho de trazê-la para perto, guardá-la no meu coração, é o elogio. Você busca elogiá-lo. Já o André é apegado, ele gosta de toque físico. Toque. Então, vira e mexe, você vai ver o André grudado em mim. Ele grudou, e isso é algo que eu aprendi com o André, meu filho principalmente, com um pouco mais de dificuldade. Porque você espera do homem algo mais solto. A menina você quer grudada, mas o menino você quer ele mais solto. Porque é assim que a gente acaba se tornando, né? Então, quando ele vinha me abraçar, eu não percebi que o que ele queria era esse afeto. E quem olha para mim e já viu eu falando, já vê que eu sou mais enérgico, né? Mas aí eu tive que aprender o quê? Opa, ele gosta de toque. Então, quando ele vem, eu pego, abraço, pego na cabeça dele, oro com ele rapidinho. Às vezes, eu estou num ambiente, na igreja, ele vem, abraça, e, Deus, abençoe meu filho aqui, no meio do culto. A palavra acontecendo, porque é o que ele gosta, dessa atenção. Já o Lucas, meu filho, 2 aninhos, mais espoletinha, mais agitadinho. Cara, o Lucas, o que ele gosta? De cantar, dançar, chamar você, que você preste atenção. Então, tudo que ele vai tentando fazer ainda, com a linguagem ainda bem limitada, né, com palavras limitadas, eu vou tentando acompanhar, né? Lá em casa, a minha esposa é professora de inglês, a gente morou um tempo fora, então todos eles me chamam de Daddy, né? Que é o papai em inglês. Então, Daddy, todos eles desde pequenininho já falam Daddy, Daddy, Daddy. Então, lá em casa, se você chegar lá em casa, o Lucas está chamando o tempo todo, Daddy, 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 Daddy. E chamou, eu direciono, olho, vejo o que é. Então, voltando aqui, Paulo vai dizer, eduque e aconselhe pela palavra. Porque nós podemos estar educando muito bem, dentro de um padrão ético, moral, cultural, e Paulo vai dar essa ênfase, mas isso dentro de um conselho bíblico, porque eu posso estar fazendo tudo moralmente correto e eticamente bem, mas se não for à luz da palavra, então algo está faltando, que são exatamente os princípios e os valores que a Bíblia vai trazer para os filhos. E aí sim, o filho não vai se irar com você com a negação ao que ele quer ou com a repreensão dada, mas ele vai admirar o pai, vai admirar a mãe, trazendo para o pai e para a mãe a autoridade. Mas, Jonathan, isso é importante. Mas, Jonathan, assim, nesse processo aí, né, de relacionamento com o filho, fica a pergunta, um pai ele pode ou precisa ou deve pedir perdão a um filho? Isso não pode tirar a autoridade dele? Muitos pais hoje ficam naquela situação, às vezes cometem um erro, mas ele cara, se eu ficar pedindo, daqui a pouco meu filho vai jogar na minha cara essas coisas, eu quero que ele entenda que é eu que mando e tal. E como lidar isso? Interessante isso, porque a cultura, ela vai nos formar para sermos homens durões, secos e que nunca admite um erro. Mas a Bíblia não. E nós não somos pautados pela cultura, nós somos pautados pela palavra. Quando Deus chama Abraão para ele sair do meio da parentela, Deus não está preocupado simplesmente com um local geográfico. Abraão, sai aí de Ur dos Caldeus. Não. Sai dessa cultura. Sai fora dessa visão cultural que vocês têm. Que eu vou te direcionar para um outro local. E lá vou caminhar com você. E todos os seus filhos abençoarão todas as nações. O que nós precisamos entender dentro disso que eu estou falando? Muitas das vezes, pedir perdão é essencial. Eu vou contar uma experiência. Na verdade, tem diversas, né? Mas uma que acontece com a minha filha, por ser homem, nós somos muito diferentes. E a maior bênção que Deus me deu foi ter vindo uma menina primeiro. Por que isso? Porque ela me quebrou. Toda essa caricatura de bravo, duro, frente à minha filha, o coração derrete.
E muitas das vezes nós somos ríspidos ao falar com a esposa e principalmente com as nossas filhas. E essa rispidez, essa dureza, ela não é bem absorvida pela filha ou pela esposa. E diversas vezes eu precisei ir à minha filha e falar: minha filha, me perdoa, que o Daddy falou de uma forma que não era legal, não era bom. E aí eu explico para ela toda a minha cosmovisão, né? Óbvio, limitada em palavras, e mostro para ela que é injustificável o que eu fiz, pois eu deveria ter feito diferente. E que o papai, o Daddy, está aprendendo. Isso é fundamental. Porque da mesma forma que os nossos filhos estão aprendendo conosco, nós também estamos aprendendo com os filhos. Então todo o ensinamento que um filho dá para um pai e para uma mãe, ele também, o filho, está recebendo do pai e da mãe ensinamentos. Então, se ele não vê um pai nunca se arrepender e confessar um pecado, um erro, ele jamais vai se arrepender e confessar um pecado ou um erro. Então, os nossos filhos, eles estão absorvendo não o que dizemos, mas aquilo que fazemos. São esponjas. A esponja, ela não absorve a umidade do ambiente. A esponja absorve a água que toca nela. Esses são os nossos filhos. Eles estão absorvendo tudo que está chegando até eles com demonstração, exemplo, porque nós estamos formando a cosmovisão deles. A visão de mundo que eles vão ter vai ser baseado no ambiente familiar. Então, às vezes, nós vemos uma criança tendo um tipo de comportamento que ela pode estar representando o ambiente familiar, sendo bom ou ruim esse exemplo. E Jonathan, eu tenho um filho, hoje tem 10 anos, né? E quando ele tinha 4 anos, ainda em Guarapari, através do Homem ao Máximo, nós aprendemos esse momento do compartilhamento, né? Então eu levei isso para o culto doméstico. Então todo culto doméstico lá em casa nós temos o compartilhamento. E aí, assim, eu tinha um desejo, uma dificuldade. Falei, meu Deus, que os meus filhos, eles tenham essa liberdade de falar para mim os seus erros. Porque eu sei que eles vão errar. Então, por mais que eu estou ensinando, a minha preocupação não era nem com isso. Era assim, o dia em que eles errarem, eu quero ser o primeiro a saber. Sim. Que ele não compartilhe isso com um amigo. E aí eu levei o compartilhamento para casa. Sim. E aí, dentro do compartilhamento, a gente começou e eu falei, como que eu ensino? Meu filho não me fala nada. Através do compartilhamento, eu comecei a confessar. Então, a gente tem ali, eu quero pedir perdão à minha esposa, porque eu fiz isso essa semana, e eles estão ali vendo. Você me perdoa? E ela vai, te perdoa, meu bem. Então, a gente se abraça ali, quero pedir perdão à minha filha. Então, eu peço perdão para cada um individualmente. Sim. E aí, assim, foi a primeira vez. Fiz, aí minha esposa fez... E aí, agora é a sua vez. Ele estava ali lembrando. Bom, no início aquela luta, não, eu não fiz nada de errado. Nossa, você tá igual Deus mesmo, cara. E aí vai trazendo aquela reflexão. Sim. O que começou a acontecer? Nos próximos compartilhamentos, a gente começou a viver experiências fantásticas. Na hora de começar, eu tenho a pequenininha, a primeira levanta. Deixa eu começar, eu começo. Irmão, eu puxei o seu cabelo aquela hora, você me perdoa porque eu fiz isso e tal. Então, assim, eles começaram a ter consciência de coisinhas que nós não vimos, pequenininhas, e de que a necessidade de pedir perdão, de perdoar. E ali foi esses hábitos, e seja, quanto mais frequência era feito isso, seja semanal, diário, fazia com que eles resolvessem pendências. Uma briguinha, uma raiva que eu fiquei de você, e ela já tendo a consciência interna de que aquilo era errado. Sim. E hoje, isso o que fez com o meu filho? Eu criei uma relação com ele. Hoje meu filho tem 10 anos. E assim, eu depositei nele um crédito. Hoje, se alguém chegar lá para mim em casa, peguei seu filho, um adulto, peguei seu filho ali, ele fez isso. Beleza, quando ele chegar, eu vou perguntar para ele. Isso aí. Hoje não tem ninguém, pode vir vô, tio, meu pai, ele fez. Obrigado. Vem cá, João. O que você fez? Sim. Hoje é eu e ele. Então, assim, pai, eles estão falando, não, estou te perguntando. Sim. E isso hoje dei a ele esse crédito. Em contrapartida, quando ele apronta,
ele já vem antes de qualquer um. Ele tem que chegar para mim, pai, preciso conversar com você. Aquele papo nosso de homem. E ali ele confessa. Então, assim, isso foi fruto do pedir perdão, do perdoar. Aquilo foi plantado. Então, você citando o exemplo, a gente vai trazendo aqui para entender, você que está nos ouvindo, assim, quando a Bíblia fala ensina no caminho, Deus está querendo dizer, meu filho, não adianta chegar para o seu filho, você tem que falar, filho, você tem que pedir perdão, filho. Se você não ensinou para ele isso, como é que vai vir dele? Né? Ensinar pelo exemplo, né? É no caminho. Existe um caminho e você está caminhando e ele do seu lado. Deuteronômio 6 vai mostrar isso pra gente. Nós temos que ensinar o filho na porta de casa, no caminho, comendo, conversando. Ou seja, você está no caminho, seu filho está com você e vocês estão juntos trilhando esse caminho, né? Não em caminhos separados. Vou pegar seu gancho rapidinho aqui para trazer só mais um pouquinho para a gente forçar isso aqui, até para quem está vendo aqui, porque às vezes o pessoal está em casa e eles estão passando por isso, exatamente por essa dificuldade. Meu filho não conversa comigo, minha filha não conversa comigo, eu e meu filho estamos no meio de um ambiente e não há relacionamento. Há um problema com um, há um problema com o outro, não se comunica, pais e filhos. Então eu quero dizer para você em casa aí, olha, deixa eu falar com você. Os filhos estão vendo quem somos para serem iguais. Eles estão buscando um modelo para saberem quem são e qual é o destino, o propósito de vida deles. Eles estão olhando para nós. Então, eu sempre digo o seguinte, pegando o gancho do culto familiar. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Não mande ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Leia a Bíblia em casa e faça questão que eles vejam você lendo a Bíblia. Você quer que a sua esposa ore? Ore e faça com que a sua esposa veja você orando. Você quer que a sua filha busque um homem bom, piedoso, fiel? Seja isso para com a mãe dela. Porque os filhos, eles estão vendo e formando essa visão de mundo, então eles vão buscar isso daí. Eu falo o seguinte, alguns homens falam, meus filhos não gostam de ler. Não existe não gostar de ler. Existe não foram ensinados a ler. E o ensino não é verbal, é fazendo. Eu, há alguns anos atrás, quando entendi isso, o que eu comecei a fazer? Eu começava, sala de televisão ligada, todo mundo ali, eu pegava a minha Bíblia e ia lendo, na sala. Aí alguém desligava a televisão, vamos ler junto? Vamos ler junto. Estou lendo a Bíblia. Às vezes eu estou em casa e eu falo, opa, eles vão vir aqui no meu quarto, eu vou me ajoelhar e vou começar a orar. E quando eles abriam a porta, eu estava de joelhos orando. Eu não estava fingindo ser alguém, eu estava ensinando para eles o que eles devem fazer. Eu vou para o meu esconderijo do meu quarto e lá eu oro, meu Deus. Filhos que não veem pai orando, não vão orar. Filhos que não veem pai lendo a Bíblia ou livros, não vão ler Bíblia ou livros. Filhos que não veem o amor sendo compartilhado entre pai e mãe, não vão saber o que é amor. Por isso que nós temos algumas reproduções acontecendo, onde a mãe apanha do pai e a filha vai aceitar o espancamento do namorado. É por isso que nós vemos filhos vendo os pais maltratarem as suas esposas e depois eles começam a maltratar as suas namoradas e talvez futuras esposas. Eu vou pegar, porque é uma reprodução. Vou pegar esse gancho aí para aproveitar, né? Podemos dizer que existem algumas maldições, né, hereditárias, mas isso tem a ver com a falta de perdão? Podemos dizer isso? Absolutamente, sim. A dita maldição hereditária, ela está muito mais vinculada a essa cultura qual eu citei Abraão, que Deus fala para ele sair do meio da parentela. Lembram que Deus mandou Abraão, eu vou voltar na sua pergunta, espera aí. Deus mandou Abraão, você vai pegar o seu filho, o filho da promessa, e vai sacrificar ele. Lembra disso? Adão, em momento nenhum, falou assim, não vou fazer isso, que absurdo. Eles vão me prender se eu fizer um negócio desse. Não vou, que absurdo, Deus, não vou sacrificar meu filho. Abraão não fala nada, ele pega o filho e vai sacrificar. Por que ele fez isso? Porque em Ur dos caldeus
era prática sacrifício de crianças. Dentro da cosmovisão cultural da parentela, isso era feito. Isso é história, extra-bíblico. Então, para ele não existia algo que absurdo. Não, Deus está me pedindo, deixa eu lá ver. Deus é capaz de trazer meu filho à vida, ressuscitar, mas eu vou lá fazer. Ele não tinha dúvida disso. O que Deus faz? Muda o padrão. Ele muda a cosmovisão de Abraão e fala, opa, não é isso que eu quero. Não quero que você mate seu filho. Deixa eu te dar uma nova cultura, a cultura do céu. É uma cultura de vida. Eu posso ressuscitar? Posso. Mas olha, eu não preciso disso. O que eu preciso é da sua fidelidade, da fé que você tem para mim. Voltando na sua pergunta, a maldição hereditária, dita maldição hereditária, ela está muito mais vinculada a uma reprodução de visão de mundo que os filhos estão tendo dos pais. Porque quando Cristo morre e ressuscita, então ele pagou e apagou todas as dívidas. Tudo que era maldito em nós, Cristo se fez maldito em nosso lugar. Então a cruz eliminou as maldições que poderiam chegar a mim. Então, algo espiritual é quebrado em Cristo na cruz. Não acredito na cruz, não acredito em Cristo. Obviamente, uma reprodução pode acontecer na minha vida. Acredito na cruz, Cristo ressuscitou, sou uma nova criatura em Cristo. Então, o que ficou velho passou, eis que tudo se fez novo. Agora, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar a cultura que eu tinha em Ur dos Caldeus e trazer agora a nova cultura da Terra da Promessa. Então, só para concluir, então não sou eu, não é uma mágica acontecendo em mim de mudança, mas é a palavra de Deus transformando o meu ser. É eu trazendo o céu para a terra e estou vivendo essa cultura do céu na terra, enquanto nosso Cristo não vem. Então, Johnny, mas então isso que tem a ver, por exemplo, isso revela um pouco da questão. Hoje nós temos o hábito, né? O ser humano tem o hábito de julgar as pessoas. Sim. É super natural isso. Uhum. E o julgamento ele é muito baseado na minha cultura, na minha ecologia. Sim. Eu tive uma formação cultural, né? Uma ecologia que me formou no que eu sou. Uhum. E eu passo a julgar os outros baseado na minha ecologia. Exato. Então, por isso que quando Deus fala assim, não julgueis para não ser julgados, tem a ver muito porque o seu julgamento tem a ver mais com você. Então hoje assim, quando uma pessoa julga alguém e você não se dá bem com aquela pessoa que você está julgando, você estaria vendo nela muito mais de você? Isso é um reflexo? Com certeza, porque nós tendemos a reprimir ou bloquear aquilo que nos mostra quem somos, exatamente evitando o confronto. Eu quero viver uma vida tranquila. Quando eu me olho no espelho e vejo os meus defeitos, ao invés de ver as minhas qualidades, né? Facial, apesar de que é difícil ver beleza aqui, mas quando eu olho no espelho e eu vejo meus defeitos e começo a apontar, opa, tem uma espinha aqui, meu cabelo não tá legal, tá ficando grisalho, eu tô vendo os meus defeitos. Então, quando eu começo a ver os meus defeitos, eu não gosto, então eu tento mudá-los. Quando eu vejo a reprodução de algo que eu sei que está lá no porão da minha alma, eu não quero essa pessoa perto de mim porque ela me faz lembrar algo que está em mim. Só que Cristo, ele vai fazer essa transformação nas nossas vidas exatamente para nos mostrar aquilo que precisa ser mudado. Então, quando eu vejo alguém que tem algo que eu não estou gostando, eu preciso analisar por que não? Por que eu não estou gostando disso daí? Me veio aqui agora, lembrei, Gênesis 9. Olha que bacana isso aqui, Gênesis 9. Noé é o justo e íntegro, cara que
pega a sua família, coloca na arca, o mundo é destruído com água. Ao final, Noé tira toda a família, planta uma vinha e bebe do vinho e embriaga dele. Seu filho Cã, Sem, Cã e Jafé. Seu filho Cã, que é a origem de Canaã, olha o pai nu, porque ele embebeda e dorme nu. Cã vê o pai nu e vai e conta para os irmãos. Sem e Jafé, Sem, por isso que vem os semitas, povo de Deus, os hebreus vêm dos semitas. Sem pega um pano, uma manta, coloca nas costas e olhando para o lado contrário, vai dando nas costas e cobre o pai. O que nós aprendemos nisso daqui? Nós aprendemos que muitas vezes a pessoa é uma pessoa fantástica, maravilhosa, homem de Deus, mulher de Deus, pais maravilhosos, mas por causa de um deslize, nós pegamos o deslize e anunciamos a alta voz e mostramos a nudez de um homem justo e íntegro, de uma mulher justa e íntegra. Sem não. Sem ele vira as costas para o problema, para o defeito. Mesmo que Sem pudesse ver o que Cã enxergou, que eu também posso me embebedar e dormir nu. Eu posso me expor. A nudez é uma vergonha. O sentido de nu é a vergonha. Então eu também posso me envergonhar, porque eu tenho esse defeito também. Só que Sem, o filho mais velho, ele vai o quê? Ele não vai olhar para isso. Ele não olha para a vergonha do pai. Mas ele tem em mente o que o pai dele realizou, quem o pai dele é, qual é o propósito que o pai cumpriu. Percebe que às vezes nós queremos julgar o outro porque nós queremos enfatizar a vergonha do outro. Muitas vezes nós queremos pegar a vergonha do outro e gritar a todos os cantos simplesmente para difamar. Algo que muitas vezes eu dentro do meu quarto sou tão podre quanto. Isso serve de lição para quem está em casa agora. Porque nós vemos muitas vezes uma facilidade nossa em expor a vergonha das pessoas. Porque muitas vezes quero me promover com isso. Que talvez fosse a ideia de Cã. Se promover frente aos irmãos pela vergonha do pai. Mas nós devemos ser como Sem. Cobrimos a vergonha do irmão. Porque estamos mais interessados nos bons feitos que as pessoas produzem. Bacana. Às vezes, em geral, né, nós acabamos sendo intolerantes, né, e não conseguimos ser justos a esse ponto, porque até mesmo nós podemos passar pela situação do nosso semelhante. Exato. Então, isso é algo que inclusive atrapalha. Mas, dando continuidade aqui, o homem, ele tem algumas coisas que se passam dentro dos seus lares, mas ele, de fato, ele precisa, né, ele precisa ser durão, às vezes, né, com a sua esposa. Cuidado, hein, João? Durão, a gente precisa entender aqui o conceito. Eu trabalho muito com a área de mecânica, né? Da engenharia mecânica. E a gente precisa conhecer os conceitos das resistências dos materiais. Uma delas é a dureza. A outra é a resistência, ou melhor dizendo, além da dureza, eu tenho a firmeza. O durão, quando ele recebe um impacto mais forte que a sua resistência, ele trinca e quebra. Esse é o durão. Já o que é firme, resistente, ele recebe a dureza, mas ele consegue absorver esse impacto e transformar ele em ondas vibratórias, dissipando isso. Então, o que eu estou querendo dizer? A dureza, ela machuca. Muitas das vezes nós somos duros com a esposa ou com as filhas, como eu citei antes, e essa dureza, ela não transmite
exatamente o meu coração ou exatamente o que precisa ser transmitido. Já a resistência ou a firmeza, ela vai trazer não só a repreensão, talvez com a esposa não é o caso, mas a posição. Porque aquilo que é duro, ele permanece ali, porque ele está fixo, duro ali. Mas aquilo que é firme, ele também é flexível. Então, dependendo do relacionamento, agora vamos trazer para a pergunta e para a prática. Eu trouxe um pouquinho de conceito. Trazendo para a prática, numa vida conjugal e numa vida relacional com os filhos, a dureza, hora e meia, ela vai trincar e a trinca vai levar à quebra. E consertar é mais difícil do que construir. Então, eu sendo firme, e firmeza está intimamente ligado com a integridade. Porque eu sou íntegro, completo, e eu sou firme. Firme no que eu falo, firme no que eu faço, firme nas minhas decisões, firme no meu amor, firme no meu carinho, firme na minha paciência, na minha bondade. Então eu não sou bom com o Everton, que é irmão em Cristo, e sou ruim com o Moisés porque ele não é da minha igreja. Não. Eu sou bom com o Everton porque ele é meu irmão em Cristo, e eu sou bom com o Moisés porque ele é alvo do amor de Cristo. Entende? Eu sou firme. Se eu sou duro, eu sou bom com Moisés, com o Everton, e sou indiferente com Moisés. Percebam que dentro de um relacionamento entre marido e esposa, nós muitas das vezes temos como adversários a pessoa errada. A nossa esposa nunca é nossa adversária, nunca é nossa inimiga, nunca é um oponente. Pelo contrário, somos uma só carne. Quando Paulo vai dizer lá em Efésios 5 que o homem, como Cristo, deve morrer pela esposa, como Cristo se entregou pela igreja, o homem também deve se entregar pela esposa, ou seja, morrer por ela. O que Paulo está dizendo é que o meu ego ele é retirado. O meu interesse ele é retirado. Eu estou aqui em prol da outra pessoa. Então, quando eu sou duro, falta amor. Quando eu sou firme, muitas das vezes eu estou demonstrando um amor. Não sei se consegui ser claro. Não, acho que, o exemplo, né, ficou muito bem colocado, porque eu acho que revela até a brincadeira que eu fiz, né? As feministas não vão gostar, cuidado com o que você vai falar, mas é exatamente isso. Sim. O que nós estamos trazendo aqui é que quando você usou o termo assim, que a firmeza está ligada à integridade, nós estamos entendendo o seguinte, é ser firme naquilo que é bom. Exato. Naquilo que não é bom para você, exato, naquilo que é bom para qual a pessoa, exato, que você tá exercendo aquilo. Então, às vezes, a própria pessoa não sabe que o que ela tá querendo é uma coisa ruim, mas se você sendo íntegro e tendo esse conhecimento, serei firme, vai ser assim, exatamente, porque eu sei que esse é o melhor para você. Exato. Porque, só para completar, muitas das vezes o homem, ele está sendo o durão porque ele está tentando se esquivar de uma responsabilidade. Então ele prefere ser ditatorial, ser um ditador, do que ter que matar no peito a responsabilidade e falar, se der errado, está comigo. Se algo não for como planejado, deixa comigo. Se estamos conversando e vamos tomar uma decisão juntos, se deu bom, nós. Se deu ruim, eu. Entende? Sim. Mas o durão não. O durão, ele não quer tomar a decisão. Ele não quer ser responsável. Então ele diz o seguinte, o que é cômodo? Não quero assim. Faz do meu jeito. Entende? Esse é o durão. Aqui em casa tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito. Porque isso é uma família. Isso não é um corpo de um membro só.
Isso é uma família, é um corpo com vários membros. É uma igreja. Uma família é uma igreja. Então, todos ali fazem parte, colaboram para o crescimento da família. Então, seja firme, mas não seja duro. Firmeza. Isso aí. Beleza? Eu quero, nesse momento, estar agradecendo a Way Solution, né, por estar cedendo o espaço, né, toda a estrutura aqui, juntamente à Igreja Batista Novo Horizonte em Linhares, do nosso querido pastor Ebenezer, e com a parte técnica aqui, o Gustavo Nossa, o Arthur Pandolfi, e também na direção o Emerson Leal, nosso muito obrigado. Ao nosso amigo Alisson, da empresa Cotimac, que também está cedendo parte dos materiais aqui, nosso muito obrigado. A Verônica Raposo, né, empresária da VR Arte Digitais, nosso muito obrigado também. E principalmente ao nosso querido e amado Deus, porque sem Ele, nada disso aqui seria possível. Maravilha. Voltando então aqui na segunda parte, né, nessa segunda etapa, Jonathan, nós queremos saber o seguinte: o homem que não dá fruto será cortado do reino de Deus? Rapaz. Pesado, hein? Vamos entender o que é fruto, né? Vamos entender o que é fruto. Vamos lá. Gálatas vai dizer para nós, lá no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. E lá em Gálatas, Paulo ele está exatamente trabalhando dentro desse fruto alguns gomos dessa mexerica. Ele está tratando alguns pontos ao qual demonstram o fruto. Para que a gente possa entender desse fruto, nós precisamos só fazer uma separação rápida sobre o fruto e a salvação. Nós não estamos falando sobre salvação, é sobre fruto. Entretanto, o salvo em Cristo produz bons frutos. Esse é o contexto. Então, a salvação não é o fim. Então, eu não estou vivendo uma vida para ser salvo. Eu não cuido da minha família como um homem que morre por ela para ser salvo. Eu não vou à igreja e sirvo a minha igreja para ser salvo. Eu não sou um bom cidadão e trabalho na cidade para produzir bons frutos na cidade para ser salvo. Salvação é ponto de partida. É o início. Cristo não exigiu nada para nos salvar, Ele nos salvou. Sendo salvo, agora nós entramos no fruto, entende? Então Paulo está trabalhando sobre fruto, entendendo que todos já são salvos. Salvos não porque fizeram algo, salvos porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos dar vida. Sendo assim, quando você pega lá o fruto do Espírito, Paulo ele vai dar alguns gomos desse fruto. Bondade, alegria, domínio próprio, amor. De todos os gomos desse fruto, de todas as partes que Paulo corta esse fruto, nenhum deles é felicidade. Não tem lá felicidade. Mas não tem lá felicidade, de fato, não tem nenhuma promessa bíblica que vai nos dar o conceito de felicidade que nós temos hoje. Se eu pudesse traduzir alguma coisa pela palavra felicidade, é o bem-aventurado. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: bem-aventurado é, felizes são os pobres de coração, de espírito. Bem-aventurados são, ou felizes são, os pacificadores. Todo bem-aventurado no trajeto não é nada prazeroso. Então a felicidade não está vinculada, espera que eu vou chegar lá. A felicidade não está vinculada a um fruto. Porque o que as pessoas estão buscando? O fruto da felicidade. Ele não faz parte do fruto do Espírito. Então, quando eu não, sendo salvo, não produzo frutos que correspondem à árvore, e na árvore eu sou o tronco, eu sou aquele que contribui com o fruto, porque o fruto ele tem uma semente, a semente cai na terra e produz uma nova árvore.
Então o fruto precisa produzir novos Jonathans. Quando Jesus está no caminho, passando por um campo, e ele fala assim, o semeador saiu a semear. E semeando, ele jogou a semente à beira do caminho. Passarinho veio, pegou, levou. Outras caíram, terreno pedregoso. Sufocou, secou, não tinha resistência, não tinha raiz. Outros nos espinhos, sufocou, tribulações. E outras caiu em terra boa e produziu até 100 por 1. Quando você vai na engenharia e pega um projeto de uma casa e tem lá assim, essa é a escala. Essa escala aqui é 1 por 10, 1 por 50, 1 por 100. Ele está dizendo que pegou o tamanho da casa, da edificação, e reduziu a um tamanho 1 que você consegue colocar num papel e trabalhar isso. Chama-se escala de redução. Quando você vai trabalhar com ampliação, então eu pego a engrenagem de um relógio, esse relógio bonito que está aí, pega a engrenagem disso aí. Como é que eu vou desenhar essa engrenagem no tamanho real? Não vou conseguir visualizar, vou precisar de uma lupa. Então eu amplio. E eu posso ampliar até 100 por 1. O que Jesus está nos ensinando e o fruto ao qual Paulo está falando e a sua pergunta tem relacionado é o seguinte. Jesus está dizendo, sendo salvo, você vai produzir Evertons até 100 Evertons, como você, porque você é uma semente, um fruto que saiu de Cristo. Você é um imitador de Cristo. Paulo vai citar isso lá em Coríntios, dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa fala de Paulo ela é temerosa. Porque qual pai aqui que pode dizer assim, meu filho, seja meu imitador? Por quê? Porque eu sou de Cristo. Entende? Puxar a responsabilidade. Opa! Né? Meu filho, pode me imitar. Anda no meu caminho, porque você vai ser André e Lucas. Outro Jonathan nessa terra. Sabe por quê? Porque somos semelhantes a Cristo. Somos imitadores de Cristo. E o que Cristo fez para imitá-los? É aí que Paulo está entrando lá em Coríntios. Cristo morreu pela igreja. Paulo está dizendo, morram como eu vou morrer, porque eu sou imitador daquele que morreu em prol de vocês. Então, quando nós dizemos, produza fruto, nós estamos dizendo que nós temos que morrer pelas nossas vontades. Se fosse no off perguntar para Jesus assim, ó, tira a vontade de Deus aqui. Jesus, você quer subir nessa cruz aí? Ah, claro que não. 33 anos, quem quer morrer com 33 anos por um monte de gente que não merece? Entende? Mas ele não fez a vontade própria. Pelo contrário, no Getsemane ele falou o quê? Pai, se puder, passe-me esse cálice, mas não faz a minha vontade não. Faz a tua vontade. Então, qual é a vontade de Deus em nós? Que produzimos frutos. Frutos que sejam bons. Frutos que alguém pode pegar, comer e viver. Cristo está nos mostrando que para esse mundo nós devemos morrer pelo próximo. Se necessário for, literalmente. Mas não precisa ser levado na literalidade. Mas quando eu estou com a minha esposa e quando eu estou com os meus filhos, tudo que eu quero com o meu salário é comprar um bom carro. Eu gosto de carro. E se eu pudesse comprar uma caminhonete Dodge 250, Ram, um monstro. Mas esse dinheiro vai fazer com que eu não consiga pagar boa escola para os meus filhos. Essa caminhonete vai me impedir de investir na educação dos meus filhos, numa boa cama para meus filhos dormirem, numa boa estrutura de casa, numa boa alimentação para meus filhos. Eu estou morrendo para que os meus filhos e minha esposa vivam. Estou produzindo frutos. Quando eu estou na igreja e entro na igreja acreditando que a igreja tem que me dar alguma coisa, e eu digo assim, porque todo mundo que espera que a igreja entregue alguma coisa para ele diz, essa igreja não está boa, o louvor hoje não foi legal. Ah, a palavra do pastor hoje foi mais ou menos. Não gostei muito desse pastor aí, pelo sério não. Quem é você?
na fila do pão. É você o Cristo a ser adorado nessa igreja? Não. Então eu não tenho que gostar do louvor. Quem tem que gostar é Cristo. Eu não tenho que gostar da palavra, porque não sou eu o mensageiro, muito menos a palavra é minha. Não está dizendo, o pastor não está lá anunciando algo que eu quero que ele anuncie. Ele está anunciando o que Cristo convocou ele para falar, gostando eu ou não. Ah, não gostei do banco. Pelo contrário, eu preciso servir a igreja. Então eu começo a produzir bons frutos. Entende? Eu vou chegar no cortado, espera aí. Eu estou construindo uma linha de raciocínio mental para todo quem está em casa poder acompanhar. Então, quando eu sirvo a igreja, eu estou produzindo frutos para a igreja que vão trazer vida. Certo? Mas quando eu não sou um bom fruto, ou não produzo frutos, para que eu sirvo? Para que serve o sal, se não salga? Para que serve a luz debaixo da cama, se não para iluminar o ambiente? O sal para trazer sabor para esse mundo tão amargo. Então eu vou ser cortado, porque eu não pertenço ao reino. Não é nem o fato de ser cortado porque é mal. É porque eu não pertenço. É como se fosse assim, né, Jonathan? Eu acho que a lógica é, se um pé de manga, vai dar manga. Manga. Aí tem um outro pé lá do lado um galho quebra Sim. e cai e fica pendurado lá no pé de manga. Ele não vai dar manga, é um galho Entende? que não pertence àquela árvore. Então não é nem que Deus está te arrancando, ele não vai arrancar um galho que é Sim. dele, porque o fruto vem dele, ele é a Exato. fonte. Você não é parte daquela árvore. Não é parte desse corpo. Então você é arrancado porque você não está ligado a ela, né? Por que que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos lá em Antioquia? O que é a palavra cristão? Pequeno Cristo. Eles não estavam falando bonitinho que nem hoje. Ah, eu sou cristão, eu estou rindo. Não, não. Estava sendo xingado de pequeno Cristo. Porque quem foi Cristo? O cara que morreu na cruz. Para quem está de fora da visão da palavra de Deus, Cristo foi um fracassado. Nós precisamos entender o que eles estavam imaginando. Esse cara aí está falando de um cara que morreu, que falou que era Deus e morreu. Eles estão nos xingando de cristão. É menor ainda esse. É o cristão. Só que o que esse cristão faz? Produz frutos como Cristo produziu. Então, nesse caso, podemos falar, então, né, falando de frutos, o amor, ele, sem disciplina, ele pode matar? Com certeza. Vamos entender amor? Amor não é um sentimento. Não foi Hollywood que produziu o amor. Não foi as redes de televisão que criaram o amor. Amor é sacrifício. Amor não é sentimento. Então, quando eu parto do princípio de que eu amo a minha esposa, eu estou falando que eu me sacrifico por ela. Jesus ressuscitou e à beira da praia está assando um peixinho. Pedro e a turma no barquinho, lembra? Chama a turma, Pedro doidão cai na água, dá umas braçadas, chega na praia, Jesus vão dar uma caminhada. Isso após Pedro negar 3 vezes. Lembra? Jesus está no caminho, conversando com Pedro, e fala: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ô Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. Se sacrifique, eu estou aqui trazendo a palavra que eu iniciei, se sacrifique pelas minhas ovelhas. Entende? Então, amor é algo sacrificial. Na nossa língua portuguesa, amor é amor, né? Mas quando nós vamos lá para o grego, tem várias palavras que vão definir vários tipos de amor. E Jesus está trabalhando isso com Pedro. Beleza? Quando nós falamos assim, o amor sem disciplina pode matar? Pode. Porque eu posso estar pensando num amor que é sentimento e não sacrificial. Porque o amor sacrificial nunca mata, morre. Entende?
Então, quando eu amo os meus filhos, eu não meço esforços que vão me prejudicar para eles irem bem. E nós podemos estar sacrificando os nossos filhos para o nosso bel prazer, satisfação, ego puro. Quando Ezequias recebe o povo da Babilônia e Isaías confronta ele, fala: olha, você mostrou todo o seu reino. Esses caras vão, no futuro, seus filhos vão ser eunuco. Ele: que palavra boa. Foi essa a palavra de Ezequias? Que palavra boa, porque no meu tempo nada vai acontecer. Aí nós pensamos assim: que terrível, que homem ruim. Não pensou nos filhos? Mas quando eu entrego um celular para uma criança que não tem a mínima noção o que um celular pode produzir na mente e na construção dela, eu estou sendo o seguinte: contanto que eu tenha paz na minha casa, deixa ele assistir o que ele quiser no telefone. Contanto que eu economize um dinheiro e meu filho vá para uma pior escola pública que existe na cidade, contanto que eu consiga colocar o dinheiro e trocar de carro todo ano, tá bom. Nós estamos fazendo como Ezequias. Nós estamos sacrificando outros em prol do nosso bem-estar. E detalhe, eu digo que estou amando. Porque eu não entendi. Justifica, né? Assim, se justifica, porque eu não entendo que o amor é um sacrifício e não um sentimento. Quando um homem abandona o seu filho e ele diz assim: eu amo meu filho. Desculpa, um homem abandona a esposa e diz: mas eu amo meu filho. Não, você não ama seu filho. Não, eu amo. Não, você não ama. Porque para amar o filho, você precisa querer que a sua família esteja unida. Então você precisa amar a sua esposa, a mãe desse filho. Decisão. Por quê? Porque a separação, o seu abandono da casa vai prejudicar o seu filho. Então você não ama o seu filho. Porque se você acha... Porque, via de regra, por que um homem abandona o lar? Sei que a gente está saindo um pouquinho aqui, mas rapidinho. Por que um homem abandona o lar? Porque, de alguma forma, ele quer um bom conforto. Ele quer se isentar de algo que para ele se tornou desgosto. Ou não ama mais a mulher, ou o corpo da mulher não é mais atraente para ele, ou o filho nasceu com algum tipo de deficiência e aquilo para ele é um peso, então ele quer se livrar daquilo. Via de regra, ele está pensando em si próprio. É mais fácil abrir a mão, né? Sacrificando alguém. É interessante, tem uma definição que eu costumo utilizar que eu acho muito importante, né? O mundo mudou muito o conceito do amor, né? A Bíblia fala que o amor espera, suporta, confia, vai trazer todas as características. E o mundo trouxe um amor devastador, né? Um amor que mata, um amor que é egoísta, que pensa em si próprio. E nesse momento, quando você traz a definição que o amor é uma decisão, né? Eu acho que uma coisa importante de entendermos, a Bíblia vai dizer assim, que o amor, que é o que Deus quer que tenhamos, é Deus. A Bíblia vai dizer assim, Deus é o amor. Ele não tem um amor. Tem gente que às vezes está assim, não, eu sei que eu preciso amar minha esposa, mas estou orando para Deus colocar esse amor em mim, como se fosse algo que Deus fosse lá, vou botar dentro dele. É como se Deus falasse, filhinho, se você não ama, eu não estou em você. Porque eu sou o amor. Exato. Então é uma coisa assim muito forte para quem está nos ouvindo assim. Entenda bem, não é um sentimento, não é uma coisa, você vai talvez pagando jejum, sacrifício para Deus botar esse amor para você vencer. Cara, se você não está conseguindo amar, Deus não está em você. Então o problema não está nas circunstâncias, está no problema de você retornar, pede Deus, dai-me um novo coração igual ao seu, para que eu receba esse amor de fato e que possa acontecer alguma coisa. E aí, Jonathan, eu te pergunto assim, que fruto Deus espera encontrar hoje em nós homens? Nós estamos falando aqui que Cristo é a árvore, eu sou um galho. Às vezes muitos estão ali, então, mas será? Como é que eu sei que eu pertenço a essa árvore? Como é que eu sei que eu não serei lançado no fogo? Como é que eu me avalio hoje para saber se o fruto que eu estou dando é o fruto dessa árvore? Que fruto é esse que Deus espera? Todo fruto tem uma semente. E a semente, ela tem que cair na terra, morrer,
germinar e dar fruto. O que Deus espera, família? É isso que Deus espera de todo homem. Nenhuma missão, presta atenção no que eu vou falar para você que está em casa agora, é muito sério. Se tudo que nós falamos aqui, por enquanto, passou despercebido, presta atenção no que eu vou te falar agora. Nenhuma missão sua, nenhum propósito seu deixa de passar pela sua família. Então, nada de missão de vida que você tem está fora da família que Deus te deu. Ou seja, eu sou um pastor, tenho uma igreja para cuidar, mas se eu não cuidar da minha família primeiro, a igreja não me merece. Eu não sou digno de cuidar da igreja. Não sou eu que estou dizendo. Paulo para Timóteo. Entende? Então, eu tenho uma missão de ser um grande empresário e ajudar muitas pessoas, não sacrificando a minha família. Porque todo o propósito de todo homem passa por sua família. Então, o que Deus espera de nós, homens? Que podemos apresentar a nossa família a Ele. Deus se arrependeu, resolveu destruir tudo, viu o justo íntegro, Noé. Noé pregou o evangelho, construiu a arca. Pregou o evangelho, construiu a arca. Os outros vinham zombar e ele falava, não, Deus vai inundar esse negócio. Nunca tinha chovido, ninguém estava acreditando. Deus vai mandar chuva, vai inundar isso tudo, gente vai morrer, mas existe um lugar de salvação. Eu estou construindo esse lugar. No final das contas, quem que Noé salvou? A casa dele. Só a família dele. No final das contas, não importa quanto podcast nós fizemos, quanto de dinheiro nós ganhamos, quanto nós investimos em missões, quanta gente entrou na igreja, quanto batizamos, se a minha mulher morreu fora de Cristo, de nada vale. Se os meus filhos se perderam no caminho, de nada vale. Porque uma coisa eu estou convicto, todo homem vai ouvir de Deus, a primeira coisa é, cadê a sua família? Então, a gente pode ver diante de tantos assuntos, né, que envolve, como toda situação, ela tem referência às nossas atitudes, vai ter consequências. Sim. Então, assim, qual seria, né, a consequência de não dar frutos segundo a vontade de Deus? Gálatas 5, antes do fruto do Espírito, tem um monte de outras coisas lá, imoralidade, feitiçaria, tem um monte de coisa. Eu diria em uma palavra, morte. Todo homem ou mulher que não produz fruto gera morte. Porque todos nós somos produtores de alguma coisa, fomos feitos assim. Deus colocou Adão no jardim do Éden e falou, dá nome a tudo. Cultiva, guarda, faça, construa, invente, desvente. Nós somos seres produtores. Nós produzimos algo. Em Cristo, produzimos frutos que levam à vida eterna, porque Cristo é a vida eterna. Sem Cristo, produzimos morte, porque esse é o caminho trilhado para a casa onde Cristo não é rei. A morte é o destino de um casamento sem o amor sacrificial, lá de Efésios 5, e o respeito que as esposas devem ter aos seus maridos. Paulo vai falar isso lá. O que eu escuto muito? Nesse tempo de homens, né? Fracos. Minha mulher não me ama. Eu não encontro uma mulher que me ame, para os jovens, né? Eles estão meio perdidos. Deixa eu falar uma coisa. Homem não busca amor. Homem busca respeito, dignidade e honra. Então, mulher, se você quiser destruir o seu marido, deixa eu te dar uma dica muito boa. Para destruir o seu marido, você vai desrespeitar ele, desonrar ele e tirar dele a dignidade. Você matou o seu marido. Eu quero ter um homem forte, valente, como Cristo. Respeite, dê dignidade a esse homem e honre ele. Você vai ver que gigante você está criando em casa.
Homem, você quer ser um homem como Cristo? Morra pela sua família. Assim você vai ser um homem como Cristo. Dar frutos. Não pode haver frutos maus de boas árvores. Como árvores ruins não produzem bons frutos. Então seja um homem que parte do princípio que você já é salvo. Sendo salvo, produz bons frutos. Então, o negócio na verdade, tudo que muitos estão nos ouvindo hoje, tudo que as pessoas estão vivendo nesse momento é reflexo de quem eles estão conectados, né? Então, assim, em quem você está conectado? Esse é o reflexo, de fato, aí de vocês. Só para ter uma frase, né, que eu ouvi, que eu acho ela muito impactante e queria que você comentasse ela, né? Só pode se gloriar do seu sucesso quem também estiver disposto a assumir o seu fracasso. Comenta isso aí pra gente. Beleza, o que é sucesso? É a pergunta que nós temos que fazer. Eu faço pergunta para o público. O que é sucesso? Hoje em dia, sucesso é ganhar muito dinheiro, Exato, ter uma casa, exato, um carro. Bem-sucedido. Hoje é isso aí. Eu tenho não sei quantos mil seguidores. Isso. Sucesso. O sucesso está diretamente vinculado ao meu princípio e meu valor. Para mim é sucesso ter 3 filhos e, em nome de Jesus, caminhando para o 4º. Para a cultura, fracasso. Porque eu tenho mais despesa de escola, alimento, moradia. Para mim, sucesso. Para mim, sucesso. Para mim, sucesso. Minha esposa ganhou o Lucas agora, né? O Lucas tem 1 ano e meio, ela abandonou a profissão, como ela fez com os outros 2 filhos. Abandonou é uma palavra forte, mas ela paralisou a profissão, toda a sua carreira profissional, para poder cuidar do meu filho. Sucesso. Para outras famílias, fracasso. Como assim? A feminista vai dizer, largou tudo. Por que você não largou? Por que seu marido não fez isso? Seu marido que tinha que fazer. Seu marido que tinha que fazer. Mas, queridos, vamos para a estatística? Quando você pega filhos criados com as mães, filhos criados na creche, fora, com babá, você consegue ver nitidamente os resultados, frutos, melhor dizendo. Frutos bons. Por quê? Porque a mãe é toda essa proteção, ela está cuidando da casa. Olha, mulher, olha Provérbios 31. Quem era a mulher de Provérbios 31? Empresária, vai ler lá. Empresária, porque ela cuidava dos negócios. Corretora, porque ela também comercializava, fazia. Cuidava da casa, tanto que ela é elogiada pelos filhos e pelo marido. A mulher era empoderada. De Provérbios 31. E onde que estava o marido dela? O texto vai dizer, à porta da cidade. O que os homens faziam à porta da cidade na antiguidade? Justiça. Todos que tinham que entrar pelas portas da cidade tinham que passar por esses homens. Então, se você era um homem com intuito maligno para a cidade, eu barrava você na porta. Nessa cidade você não entra. Se você tinha interesse de trazer desgraça para a cidade, nós parávamos você na porta. Nós julgávamos as causas às portas da cidade. A Bíblia vai dizer isso. São os homens que fazem justiça. Então, enquanto tem um homem trabalhando para trazer segurança para a cidade, para a igreja e para a família, tem uma mulher empoderada pelo Espírito Santo, cuidando dos negócios da casa, cuidando dos filhos. Essa é a família de Cristo. E é interessante, importante aí que nós entendemos assim, hoje, principalmente nos dias de hoje, muitas das mulheres têm que trabalhar na rua, trabalha em casa, faz isso, aquilo, né? Ela vai passar por isso tudo, mas o que é interessante que eu vejo aí é que essa mulher empoderada que cuida de tudo isso é entender a prioridade. Sim. Eu posso ser tudo isso, eu posso vivenciar tudo isso,
Mas o que é prioridade? Você citou um exemplo, sua esposa é uma profissional, Sim. mas nesse momento nós temos um filho. Qual é o meu papel principal? Ali ela, epa, peraí, não, isso aqui espera, isso aqui para, volto ao plano original. É um homem que está vivendo um ministério, Sim. vamos até falar aqui de homens de Deus mesmo, vivendo um ministério, e de repente aí tem um trabalho, a igreja, surge uma profissão que vai dar uma condição ainda melhor e tudo mais. Naquele momento, um filho seu precisa da sua presença. Isso aqui vai me deixar mais longe que ele, hein? Abro mão disso aqui, estou perto do meu filho. Então, a questão hoje que Deus vem trazendo para a gente é que, assim, na vida nós vamos ter muitas escolhas, fases, momentos, mas, assim, todo momento que você tiver que tomar uma decisão, retorna ao princípio. Qual é a prioridade? Vamos abrir um pouquinho mais, porque a pessoa que está em casa aí, ela está tentando ver a casa dela dentro dessa conversa que nós estamos falando. E o que faz uma mulher sair do seu lar, da estabilidade, da segurança, do cuidado dos filhos, para ir para o mercado de trabalho e ter sucesso lá fora? Toda uma insegurança familiar. Fato, isso aí não tem nem como a gente discutir. Por quê? Porque eu estou muitas das vezes voltado para um consumismo, voltado por grandeza, voltada por sucesso, e o marido, por outro lado, querendo ficar mais de boa, porque o controle da televisão está na mão dele. Vai trabalhar, mulher. É cômodo para ele. O que eu vejo muito? Mulheres pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu ficar em casa para cuidar da minha casa, ajudar os filhos na escola. E os maridos falam, mas se você parar de trabalhar, o dinheiro vai diminuir aqui em casa. E aí o que nós vamos fazer com isso? A viagem de final de ano, a troca de carros, a reforma da casa. Parece justo todos os argumentos, porque eles são politicamente corretos. Realmente, nós queremos uma casa digna, queremos trocar de carro, pagar a escola das crianças, queremos tudo isso. Entretanto, essa mulher ela vai para o mercado de trabalho. A mulher, na verdade, precisa entender, as feministas trouxeram um presente para as mulheres. Elas trouxeram mais carga. Porque tudo que a mulher tem, ela precisa continuar fazendo, como obrigação. Fato. Então tem os filhos, tem a casa, tem o cuidado do marido, que ela vai continuar fazendo. Bem ou mal, ela vai continuar. O que agregou? O trabalho fora. Por outro lado, ela deu para o homem uma tranquilidade. Eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando 2 pessoas, tenho mais dinheiro no meu bolso, mais comodidade, fico mais de boa. E, na cabeça do cara, continua não fazendo nada em casa. Mas o que o homem precisa entender, e é focado no homem agora, é que se a sua mulher sai para o mercado de trabalho para te ajudar a ter dinheiro, os trabalhos de casa também não. Os trabalhos da casa são sua responsabilidade, a primeiro momento. Porque quando Eva chegou, Adão já passava, já lavava, já cuidava, já fazia tudo. Então não é. Percebe aqui o engano da cultura. Não é Adão que ajuda Eva. É Eva que é auxiliadora de Adão. É a Bíblia. Esse é um grande conflito que se tem hoje, Sim. né? Por cultura. O homem acha que é a obrigação da mulher, porque ele não quer assumir, trabalha, a obrigação ele não quer assumir dela a responsabilidade e o desgaste, Moisés. Ele prefere que a mulher dele morra de trabalhar, esteja exausta no final do dia, onde ele só quer ter uma relação sexual com ela e ela não quer mais, porque ela está morta. Porque a mulher trabalha aqui. Está morta. Ele desgastou a mulher o dia inteiro. Chegou em casa, ela tem que fazer comida e limpar a casa e ainda pôr as crianças para dormir. E no final ele quer alguma coisa ainda? Não. Você quer uma mulher empoderada à noite em casa? Meu amigo, a comida está pronta na hora que ela chega. E você também trabalhou o dia inteiro. A comida está pronta, roupa já está passada, lavada. Seja lá o que você faz em casa, pode fazer em casa, né? Porque dentro de cada lar tem as suas conversas, cada uma combina o que vão fazer. A casa está limpa, ela trabalhou que nem você no final do dia, vocês dois estão juntos, porque os filhos estão na cama agora dormindo, tudo em paz, a casa em ordem. Agora somos nós. Entende? Mas não. Ele chega em casa, senta no sofá, pega o controle, e a mulher está na cozinha, criança gritando, correria, bagunça, briga, dever de casa. Estou falando por volta ali de 6 horas, 7 horas da noite. E ele está na televisão.
só usufruindo do dinheiro que vem dela. Mas ele não está trabalhando como um homem deve trabalhar. Se alguém tem que morrer na casa, o homem é o cordeiro. Certo. Jonathan, chegamos aqui nesse final do nosso episódio. Bacana. E agora, né, é a hora de você deixar um resumo para a gente, né? Afetuoso, mas enérgico também. De tudo que nós falamos hoje, o que o homem não pode se esquecer e que ele precisa cravar no seu coração para que de fato ele consiga viver um lar onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde haja prosperidade, amor, haja vida. Bom demais. Eu deixaria para você que está em casa aí, homem, amor é sacrifício. Diante de todo homem, nós falamos muito isso na confraria, diante de todo homem há um sacrifício. Depende quem que vai estar à mesa sendo sacrificado, se é a esposa ou os filhos, ou se é o próprio marido. Quando nós vemos a trajetória do Salmo 23, ao final, eu tenho uma mesa diante dos meus inimigos, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Lembra aí, Salmo 23? Ao final, eu tenho uma mesa diante dos meus inimigos. Quando somos crianças, lendo a Bíblia, nós pensamos que aqueles que zombam de mim, que são meus inimigos, vão estar ali, eu vou estar comendo uma comida boa, rindo da cara deles. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo o seguinte: há uma mesa preparada diante dos meus inimigos. Eu sou o cordeiro. Que foi isso que foi Cristo. O salmista está projetando Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada sentirei falta, seria a melhor tradução. Ele me guia por vastos campos verdejantes. Sou uma criança ainda, ele está me ensinando. Depois ele me leva para o vale da sombra na morte, porque é lá que eu aprendo. E no final, eu sou o cordeiro diante dos meus inimigos. As pessoas só verão Cristo o dia que a igreja começar a se sacrificar. Então eu digo para você, homem, para sua esposa ver Cristo em casa, você é o cordeiro a ser sacrificado. Se você quer que seus filhos vejam Cristo em casa, você é o cordeiro de bandeja para que eles tenham vida plena. Este é o amor ao qual Cristo nos ensinou a ter para com a igreja, para com a cidade e para principalmente a nossa família. Essa que é a palavra que eu deixo para vocês. Seja amor. Seja o cordeiro. Seja o cordeiro. Rapaz, é uma lapada em cima de outra aqui, meus irmãos. Vocês estão vendo aí, mas nós aqui, cada capítulo desse já vai para casa até tonto. Porque realmente é incrível que o final de todos se resume numa coisa: ser semelhante a Cristo é dar a vida. Dar a vida. Então, no final, se pegarmos todos os cursos aqui, fôssemos resumir, o que era o resumo? Entregue sua vida. Entregue sua vida. Isso é forte, né? Jonathan, nós estamos muito felizes. Muito obrigado. Né? Veio através aí, né, do Marco Antônio. Estamos nos conhecendo, mas foi bênção, edificou muito, trouxe muita coisa bacana aqui para nós. Estamos muito felizes pela sua participação. Eu quero falar com você, ouvinte, para que você possa curtir, compartilhar, comente, para que essa mensagem, esse momento com Deus, venha atingir aí muitas outras pessoas. Esse é o propósito do podcast Momento com Deus, e você pode ser um instrumento do Senhor. Se isso impactou a sua vida, leve isso a outras pessoas que também serão impactadas. Nós também queremos convidar para você, na próxima sexta-feira, você não perder, nós teremos aqui o homem é o cabeça e a mulher submissa. Teremos aqui o nosso amigo do Jonathan, né, e grande amigo nosso, Marco Antônio, que vai estar aqui também, um professor, e vai estar trazendo para a gente aqui muita coisa bacana, e você, tenho certeza que vai sair muito edificado. Isso aí, não deixem de acompanhar, edificar as suas casas, e como sempre vocês são muito bem-vindos ao nosso Momento com Deus. Amém. Bom, Jonathan. Pessoal, bom demais. Obrigado pelo convite, tá? Está à disposição. Você que está em casa aí, Deus abençoe a sua vida. Põe a tua casa em ordem. Esse é o principal fundamento aí para você nesse momento e o ensinamento que a gente quer deixar para você nesse dia. Maravilha. Como é que localiza aí, Jonathan,
os projetos lá, Você- como é que eles chegam até vocês? Bacana, ó. Você pode me encontrar lá no Instagram, @jonathanl.madeira. Se você quiser acompanhar aí os nossos projetos, né, a Confraria Filho do Homem, @Confraria Filho do Homem, é o trabalho que nós temos de reuniões com os homens mensalmente. E você pode nos encontrar também lá com as ações sociais, inclusive nós vamos ter agora, próximo mês das crianças aí, uma campanha de arrecadação de brinquedos para poder exatamente estar ajudando crianças carentes. Então, @multiplique_oficial. Aí você consegue acompanhar aí todo o trabalho que a gente faz social na cidade de Guarapari. Maravilha, um abraço a todos, fiquem na paz. Muito obrigado.